Olá, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. É com muita alegria e com muita satisfação que eu venho aqui nesta câmera, nesta noite, para transmitir a você uma palavra de fé, de esperança e, no entanto, uma palavra de reflexão. Nós precisamos refletir naquilo que Deus tem feito por nós, né? Na nossa vida, na sua vida, no agir de Deus, do Espírito Santo em nossos corações. Nós devemos e precisamos ser gratos ao Senhor. Eu estava meditando hoje, nós até de manhã fizemos aqui em casa um culto, oramos todos os domingos de manhã e durante a semana também estamos fazendo alguns cultos e orando e agradecendo ao Senhor pelas bênçãos do Senhor. Uma das coisas que nós temos esquecido é que diante das lutas, das provações que todos nós temos, que todos nós sempre vamos ter, nós nos esquecemos de ser gratos a Deus. E a gratidão é algo imensurável. Quando alguém te faz um favor, quando alguém te dá uma coisa, quando alguém faz algo para você que você agradece àquela pessoa, ela também se sente grata, não é? Ela se sente ainda muito mais grata por saber que você que recebeu algo dela, agradeceu de coração, agradeceu com sua alma e ficou agradecido pelo que ela fez por você. Isso é muito importante, né? Então, a gratidão é algo que nós precisamos ter em nosso coração, ter em nossa mente, e nós temos que olhar para os homens da Bíblia e ver como eles foram gratos ao Senhor. Nós estamos estudando e lendo o livro de Jó, e olhando e observando a situação em que Jó passava, e quando Jó perdia os seus filhos, ele dizia: bendito seja o nome do Senhor, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Não é? Então, o espírito de gratidão, mesmo nos momentos mais tenebrosos da nossa vida, isso é grandioso. E eu acredito que tanto eu como você temos muitos motivos para sermos gratos ao Senhor. Gratos mesmo. Eu tenho um privilégio de ser servo do meu Deus, eu tenho um privilégio imensurável de ser seguidor de Jesus Cristo e filho de Deus, não é? Para que possa receber as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a proteção de Deus, os momentos difíceis também, que às vezes nós temos dificuldade para agradecer, mas é tão bom nós agradecermos nos momentos difíceis também. Porque sempre há motivo para agradecer. Vamos pensar, por exemplo, se você está andando e leva um tropeção e quebra a unha do seu dedão. É doído, é muito doído. Mas você tem motivo para agradecer a Deus. Por quê? Porque você quebrou a unha, não quebrou o dedo, né? Então sempre há motivos para nós sermos gratos ao Senhor. Nos momentos de dificuldades que eu e você passamos, nós temos que olhar com os olhos espirituais para poder enxergar, para que nós possamos ver aquilo que Deus tem feito em nossas vidas de bom e de melhor. O melhor Deus tem feito por nós. O Senhor Deus tem nos atendido de uma forma muito especial, ainda que as coisas não sejam da forma que nós queremos, mas Ele tem nos atendido, Ele tem estado conosco. Aquela promessa do Senhor Jesus, que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ela tem acontecido em nossas vidas. O Senhor tem estado conosco. E nós temos motivos imensuráveis, principalmente nós que conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus. Nós que servimos a Deus com o nosso ser, com a nossa vida. E quero dizer a você que servir a Deus não é ir apenas um dia por semana na igreja, não é reunir com a igreja uma vez por semana ou mais dias, mas servir a Deus é atender aqueles que estão ao seu lado, o pobre, o necessitado, o aflito. Isso é servir a Deus. Quando nós atendemos o necessitado, nós estamos fazendo para Deus. Aquele que, quando eu estive nu e tu me visitaste, quando eu tive sede e me deste de beber, quando eu tive fome e me deste de comer. Aí eles se perguntaram, mas quando tu tivesse sede e nós o atendemos, porque quando você faz a um dos meus pequeninos, a mim me faz. Então, quando nós atendemos o aflito, atendemos o necessitado, nós estamos fazendo a Deus. Então, como é bom nós sermos gratos ao Senhor, porque nós temos muitos motivos.
Por exemplo, eu estava meditando aqui no Salmo de número 23. O Salmo de número 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará coragem para agradecer, não faltará entusiasmo para servi-lo, não faltará motivação para continuar adorando em espírito e em verdade. Não faltará nada daquilo que nós precisamos. Pode até um dia ou outro racionar alguma coisa, mas não vai faltar. O Senhor sempre há de cuidar de nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então o pão nosso de cada dia o Senhor vai nos dar. Ele não vai deixar faltar. E é incrível, nós temos tido experiências grandiosas com essa situação do Lorenzo. Não é? Não sei se é o que talvez você vai ouvir, não entenda, mas nós estamos fazendo o tratamento do nosso filho aqui em São Paulo. E isso já está há quase 2 anos. Tem dia que nós estamos muito cansados e às vezes nós até esquecemos de olhar para as bênçãos do Senhor. Há um cântico do nosso cantor que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então nós precisamos parar, às vezes, para contar as bênçãos. Nós costumamos olhar para o problema e focar os nossos olhos no problema, e aí nós não conseguimos ver a bênção, porque a nossa mente passa a observar o problema e nós passamos a viver cheio de temores, cheio de medo. E o medo impede de nós vermos a grandiosidade de Deus. Quando os discípulos estavam no barco, eles tiveram medo. O medo era tão grande que eles se esqueceram que estava ali com ele o Todo-Poderoso, aquele que poderia fazer acalmar o vento, parar a tempestade, acalmar o mar. Eles se esqueceram que ali estava alguém que poderia ajudá-lo e de uma maneira maravilhosa. Então nós precisamos observar e olhar para as bênçãos e não para as lutas. Nós temos este hábito como ser humano de passar a olhar para as dificuldades. Não vou conseguir, isso não vai dar certo, eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir resolver esse problema, mas nós nos esquecemos que o Senhor Deus está conosco todos os dias. A promessa dele que estaria conosco, ela é real. Ele continua conosco. E por isso que aqui o Salmo 23 traz-nos um prazer imenso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor quer nos colocar, mesmo quando nós estivermos doentes, mesmo quando nós estivermos no meio dos problemas, o Senhor quer nos colocar nos verdes pastos, como ovelhas, como suas ovelhas, aquele que Ele ama, que Ele cuida. Ele quer deixar-nos em um lugar onde nós possamos ficar e nos sentir à vontade. Verdes pastos, não é? Faz-me refrigerar a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, o coração grato é algo maravilhoso. Nós, no decorrer desse processo, o qual estamos, nós temos encontrado tantas pessoas que têm nos ajudado, tantas pessoas que têm nos acolhido, tantas pessoas que têm olhado para nós com um olhar de misericórdia e têm nos ajudado nesse processo de uma forma maravilhosa. Quando nós pensamos que alguém não vai estender mais a mão, quando nós pensamos que alguém não vai nos ajudar mais, que não temos que nos ajude, Deus levanta uma pessoa e nos ajuda de uma forma maravilhosa e nós ficamos servidos e agraciados, porque são anjos do Senhor, são pessoas usadas pelo poder de Deus para nos abençoar, para abençoar a você. Quando você pensar que você não tem mais coragem, você se aproxima de um irmão de fé, se aproxima de alguém de coragem, alguém que está firmado em Cristo Jesus, e ali você é agraciado, é abençoado, porque ele traz uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E tudo que nós precisamos nesses últimos dias é isso. É uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Nós precisamos procurar andar com quem tem palavra de fé. Não com quem tem palavra de desânimo, palavra de frustração. Os discípulos, quando estavam no caminho de Emaús, eles estavam entre eles conversando. Olha, nós pensávamos que era esse o Salvador de Israel. Nós pensávamos que era este o Messias. E agora, de repente, nós temos a notícia de que ele morreu, E como é que nós vamos fazer? Nós tínhamos toda a nossa esperança neste.
E agora nós perdemos a nossa esperança. E de repente aproxima-se um entre eles e eles começam a andar, continuam andando e começam a falar. E este que aproxima-se deles pergunta: do que vocês estão falando? Ah, você não sabe de nosso Cristo, aquele que nós pensávamos que fosse o Salvador, ele morreu. E eles estavam falando com quem? Com o próprio Salvador, com o próprio Cristo, que havia ressurreto. Então nós precisamos e temos muitos motivos para agradecer a Deus. Você sabe as multidões das bênçãos que você tem recebido. A graça de Deus tem inundado o seu coração, a sua vida, de uma forma maravilhosa. E você pode agradecer ao Senhor. Não é? E no meio da tempestade, no meio da luta, no meio das enxurradas, nós temos que olhar para cima e agradecer ao Senhor. Nessas enchentes que têm corrido no Brasil, eu vejo pessoas olhando para aquela situação tudo, porque perderam tudo o que tinham. Tudo. E elas dizem: ah, não, nós estamos ainda com a vida, ainda temos motivo para agradecer a Deus, nós vamos recorrer, nós vamos lutar e vamos conseguir de novo. Aquilo que é material nós conseguimos de novo. Por quê? Porque ainda restou o principal, que é a vida. E quando nós temos a vida em nosso coração, quando nós temos a vida, nós temos condições de recorrer, nós temos condições de lutar, de alcançar os nossos objetivos. Nós temos condições de enfrentar os problemas, as dificuldades, ainda que nós estejamos cansados, ainda que nós estejamos não com desejo de desistir, mas bastante cansados. Nós recebemos a força de Deus, nós recebemos o refúgio do Senhor e nós continuamos a servir ao Senhor. Por quê? Porque nós temos este pastor que está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como é bom nós sabemos que do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor vem o nosso refrigério, o nosso bálsamo. E o Senhor faz com que nós sejamos capacitados para recomeçar uma nova caminhada e prosseguir a nossa caminhada. E assim nós vamos triunfando dia a dia, dia de vitória, às vezes cansados, mas vitoriosos em Cristo Jesus. E ele ainda diz: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqueles que pensam, os inimigos nossos são espirituais. Quando Satanás pensa que ele conseguiu nos derrotar, quando Satanás pensa que ele vai nos fracassar, que ele vai nos pôr no chão, o Senhor prepara diante dele um banquete e nós ali com o rei participamos de um banquete especial. E quando nós estamos no banquete do rei, não há debilidade, não há deficiência, não há fracasso, não há tristeza, não há angústia, só há alegria. Quando nós olhamos para Mefibosete, que Davi o chama e leva para comer na sua mesa, Mefibosete, que era aleijado dos pés, ali agora ele está sentado na mesa do rei. Ninguém vê seus pés, ninguém vê a sua deficiência. Quando nós estamos na mesa do rei, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí o nosso cálice transborda de alegria, porque nós estamos saciando com o rei, nós estamos na mesa com o rei. Isso é motivo de grande alegria e júbilo para nós. É por isso que eu sempre digo que conhecer o Evangelho e viver o Evangelho é algo estupendo para nós, é algo tremendo. Quando nós temos esse evangelho latente em nossos corações, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Nós temos motivos para ser felizes, mesmo quando o barco está balançando para lá e para cá e o nosso estômago começa a virar e nossa vista já começa a não ver direito e nós conseguimos já não ver a grandiosidade do Senhor, mas Ele está ali conosco. E de repente Ele levanta e faz com que tudo se acalma, que tudo se chegue ao seu lugar. E aí nós ganhamos aquele fôlego de força e continuamos a remar o nosso barco e continuamos a triunfar. Gratidão. Gratidão é algo que agrada os ouvidos de Deus. A pessoa grata para Deus, ela sempre terá algo para receber do Senhor, sempre.
porque ela é uma pessoa grata. E quando nós somos gratos, nós conseguimos ter um rosto alegre, o rosto feliz. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E quando nós estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, eu já disse agora, alguns segundos atrás, todos nós temos motivos para agradecer a Deus, para ser gratos a Deus. Jó, diante daquela circunstância toda a qual ele passou, ele era grato ao Senhor. Muito grato por tudo quanto o Senhor tem feito. Imagine, não é? Nós estamos lutando para salvar um filho de uma doença e Jó perde todos os seus filhos, todos os seus bens. E ele diz, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Que coisa linda, que coisa tremenda. Oxalá nós pelo menos tentássemos imitar a Jó. Oxalá que nós imitássemos a Jó diante da circunstância a qual ele passou, sendo grato ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito na sua vida, por tudo que o Senhor estava fazendo, porque ele ainda estava em um processo terrível, em um processo radical. Mas o Senhor estava com os olhos atentos sobre ele. Os olhos do Senhor estão sobre nós como chama de fogo. O Salmo 39 diz que os olhos do Senhor estão sobre nós e que não tem lugar que nós estejamos que o Senhor não nos veja. Qualquer lugar que nós estivermos, qualquer situação e que nós estivermos passando, o Senhor está com os olhos atentos sobre nós. Gratidão. Todos os dias precisamos ser gratos ao Senhor. Precisamos ser gratos. Precisamos ganhar o hábito de andar agradecendo. E é tão gostoso. Nós temos vivido isso todos os dias em pensamento, em cânticos, dirigindo, indo para o hospital, ou vindo do hospital, ou no hospital. Nós estamos sempre agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Quantas bênçãos! Quantas são! E há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. A mão de Deus tem estado sobre nós para nos abençoar, para nos encorajar, para nos animar. E eu quero que você também comece uma semana abençoado por Deus, cheio de gratidão, com seu coração cheio de júbilo. O coração alegre aformoseia o rosto. Alegre o seu coração, como eu tenho procurado alegrar o meu coração na presença de Deus. Eu gostaria que você também fizesse o mesmo. Deixe o Espírito Santo inundar o seu coração de forma maravilhosa. E você vai ter uma semana tão feliz, uma semana de gratidão. Não pense que não virão as lutas virão. Mas em meio às lutas, agradeça ao Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Eu quero orar com você para encerrar esta pequena reflexão de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Querido Deus, somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso coração, em nossa vida, em nossos dias, em nossos momentos. O Senhor tem sido tremendamente bom. Nós somos gratos a Ti. Dispensa sobre nós a Tua bondade, a Tua graça, para que nós, a cada dia, possamos ter um coração grato, um coração sincero, um coração observador, que possamos observar não as lutas, não o tamanho das lutas, mas as graças e as bênçãos as quais o Senhor tem feito em nossas vidas. Quantas bênçãos, Senhor! Quantos motivos de gratidão nós temos em nosso coração! Quantos motivos de gratidão nós temos em nosso ser para nos prostrar diante de Ti e dizer, Senhor, somos gratos a Ti. E eu quero declarar a Ti agora a minha gratidão. Desde manhã nós estamos agradecendo ao Senhor, nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos cultuando a Ti em gratidão. Obrigado, Pai, por cada vida, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Seja grato em todo o tempo. Tenha um coração grato. Deixe de olhar mais para os problemas. E eu também vou deixar de olhar mais e tenho procurado deixar de olhar mais para os problemas. Estou olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Deus te abençoe, fique na paz. Beijo grande.